Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje, nesta quinta-feira, com o nosso programa Cristo no Lar. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o mês chamado o mês missionário, onde a igreja lembra com muito amor e carinho de cada missionário, de cada missionária, aquele ou aquela que atendeu o chamado de Jesus, como está lá em Mateus, capítulo 28, ide pelo mundo. Claro, ir pelo mundo às vezes não é só sair de um lugar geográfico para outro, mas às vezes é sair de nós mesmos e ir até o encontro do nosso irmão, da nossa irmã. Também já estamos aí nesta caminhada missionária. E olhando, nós estamos agora fazendo uma caminhada com Jesus. E fazer a caminhada com Jesus é para ser discípulo, ser discípulo dele. E Jesus, ele é a revelação plena e perfeita do Pai. Então a gente agora está falando um pouco sobre essa revelação de Deus, essa comunicação de Deus a partir aí do homem chamado Jesus Cristo. Então antes da gente continuar falando sobre essa nova comunicação de Deus, que é em Jesus, vamos ouvir uma música, uma revolução com o missionário Shalom, porque de fato quando Jesus veio ao mundo é para isso. É para que houvesse uma revolução e uma transformação. E de fato houve. Mas o mundo ainda precisa ser mudado, precisa ser transformado. E é então que entra a nossa vida enquanto missionário, missionária. Quantos motivos eu tenho para louvar e exaltar o nome do Senhor. Com todo o meu ser quero espalhar o seu amor aonde quer que eu vá. Nada no mundo pode me parar. Jesus me alcançou, me atraiu, me libertou e me venceu. Ele me formou, me enviou e hoje vivo para celebrar o seu amor. Eu canto, eu grito e não consigo mais parar. É forte, é vivo o seu amor neste lugar. Eu canto, eu grito e não consigo mais parar. É forte, é vivo o seu amor neste lugar. Quantos motivos eu tenho para louvar, e exaltar o nome do Senhor. Com todo o meu ser quero espalhar o seu amor aonde quer que eu vá. Nada no mundo pode me parar. Jesus me alcançou, me atraiu, me libertou e me venceu. Ele me formou, me enviou e hoje vivo para celebrar o seu amor. Eu
Muito bem, então como Jesus, essa grande revolução de Deus, mas antes de chegar a Jesus, temos toda uma caminhada de revelação, uma caminhada de salvação. Então só recapitulando, já vimos como Deus foi se revelando ao povo lá no Antigo Testamento, como Ele o libertou lá da casa da escravidão do Egito. O acompanhou carinhosamente durante toda a caminhada, como está lá em Oséias, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 4. E também Deus o introduz esse povo na terra prometida, na terra de Canaã. Depois deu sua lei como um caminho, a lei como caminho de felicidade, e fez aliança com o seu povo, esperando dele uma resposta de fidelidade. Mas essa resposta nem sempre foi dada. Então surgiram os profetas que lembravam aos chefes e ao povo o seu compromisso de fidelidade. E dentro desse compromisso de fidelidade à lei de Deus, então agora vem a nova comunicação, como ontem já falamos, que é a nova comunicação, a nova lei, chamada o homem Jesus. Então Jesus, ele é a boa nova. Jesus é a boa notícia. Então assim depois de ter falado por meio dos profetas, Deus quer chegar ainda mais perto do seu povo. Ele faz isso através de Jesus, o seu Filho querido, o seu Filho unigênito. Então o grande profeta de Deus, como está lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Então Jesus é o filho de Maria e de José, é o filho de Maria de Nazaré, e é também o filho muito amado de Deus, como está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Claro, quando fala Jesus, filho de José, no caso, a filiação de José é aí o pai, não como Jesus veio do céu, Jesus é obra divina, José é o pai ali de criação. Então, como pessoa humana, Jesus foi em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Porque o pecado, o que é? O que está dentro da questão do pecado? Egoísmo, fechamento em si, desprezo pelas pessoas, as ganâncias exageradas, injustiças. Então isso é mais o campo da nossa vivência. Isso é mais próprio do nosso ser carnal. E Jesus não viveu isso na vida dele. Então, no momento histórico do nascimento de Jesus, o Império Romano dominava a Palestina e oprimia, exigindo dela altos impostos. O recenseamento era uma das consequências de tal injustiça. Maria e José, vítimas dessa situação, tiveram de viajar para Belém de Judá. E lá em Belém de Judá, eles não encontraram lugar para hospedar-se. Foram se abrigar numa gruta, aí numa manjedoura, onde se põe a comida dos animais. Então aí nasceu Jesus, nasce aí o Filho de Deus. Então Jesus é esse desejo do céu de encontrar com a humanidade. Então Jesus veio para que Deus ficasse mais perto de nós, para que Deus viesse fazer presença real, fundamental em nosso meio. Então com Jesus começa um novo tempo, com Jesus começa um novo modo de ser, começa um novo reinado. Então Jesus inicia a sua missão dizendo: o prazo já se esgotou, o reino de Deus acabou de se aproximar. Convertam-se e creiam no Evangelho. Está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Então, o reino acabou de se aproximar, mas não de chegar ainda em plenitude. Teremos sempre de fazê-lo acontecer. Tanto é que Jesus tinha tanta certeza disso, porque quando ele veio, ele escolhe ali os 12, sabendo, olha, eu vim ao mundo, vou sair do mundo,
mas o mundo ainda não vai ser totalmente renovado. E vocês vão ficar no mundo para que continuem a minha caminhada, continue transformando o mundo, esse projeto da salvação. Então começa aí um novo reinado, um Deus no meio de nós. Em Jesus tudo é revelado, tudo é revelação daquilo que o anima por dentro. Chama discípulos e discípulas para segui-lo. Consola quem está triste, acaricia as crianças, cura os doentes, perdoa os pecados, ensina a rezar, a orar, acolhe os marginalizados, espalha bondade e paz, revela o rosto de Deus e proclama um novo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Bem, se a gente olhando para, talvez não seja tão novo, que lá no Levítico já aparece isso, amar o próximo como a si mesmo. Talvez é melhor a gente falar lá como no Evangelho de João, não somos nós o modelo de amor, mas o modelo de amor é Jesus. Então ele fala, amai-vos aos outros como eu vos amei. Então aí de fato há um novo mandamento, porque o modo de amar é a partir de Jesus. Nós, seres humanos, carnais, nós não somos modelos absolutos de amor, de forma alguma. Somos limitados, temos os nossos defeitos. Então, as imperfeições não deixam nós amar como Jesus amou. Então, quando fala assim, em amor verdadeiro, amor absoluto, o modelo de amor é Jesus. Então, prova de amor maior não há. Tem até um cântico que a gente canta sobre isso. Então, chegou a nós, quando a gente olha para esse Jesus, esse caminho novo, então chegou a nós uma nova maneira de relacionar-nos. Essa relação agora é a partir de Jesus. Então apareceu a força de Deus para transformar todas as coisas. Acabou de se aproximar de nós o reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E esse poder real se manifesta basicamente no cuidado e na defesa das pessoas. E essa revolução cria muitas tensões. Tensões com os doutores da lei, com os dirigentes do governo e com os chefes também do templo. Então essa é a vida de Jesus, essa vida entregue, que houve também a sua entrega, um novo modo de ser, mas também com muitas perseguições. Muito bem, então na próxima semana, a gente continua falando sobre esse Jesus, essa nova revolução que acontece por meio dele. Então vamos agora ao Evangelho. O Evangelho desta quinta-feira, que está em Lucas, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe, que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos,
Saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente comentar o Evangelho, vamos ouvir mais uma música. A música Nada Temerei, com Aline Brasil e Tiago Brado. Porque isso, Jesus envia e os discípulos, eles vão na fé, vão na coragem. Contigo posso ir mais longe.
estás comigo. Muito bem, então, como hoje o Evangelho falando sobre a escolha de mais discípulos, discípulas. Então, o sim cordial dos discípulos a Cristo torna-se a força da missão evangélica. Jesus manda os discípulos a fazerem o que ele mesmo fez. É o que a igreja continua ainda hoje a fazer. Os 12 são o fundamento da missão da igreja, os 12 discípulos, ali os primeiros. Mas Jesus escolheu ao longo da sua caminhada terrena e continua a escolher ainda hoje muitos outros. A messe é grande e os operários são poucos, como Jesus mesmo fala hoje. Então, os 72 discípulas, de que nos fala o Evangelho, anunciam a mensagem do reino. O número 12 evoca as 12 tribos de Israel. O número 72 evoca as 72 nações, os 72 povos da terra elencados, ou ali até então reconhecidos. Se a gente quiser até pegar uma base bíblica, é só lá em Gênesis capítulo 10, que a gente vê sobre isso. Então, a missão dos discípulos é universal, destinada a toda a terra. Os 72, como fala o Evangelho, são sinal de todos quantos o Senhor da messe chama para o anúncio do Evangelho, a Boa Nova. Então, trata-se de uma empresa, claro, entre aspas aqui, empresa divina, um empreendimento divino do reino, que é só possível realizar com a força de Deus e não com as simples forças humanas. O verdadeiro operário do reino não é aquele que o anuncia, mas o projeto de Jesus Cristo. O projeto é dele. Jesus Cristo, que é realmente a obra é do Pai, é de Jesus, e nós estamos aí nesta missão. Então, é Jesus que envia, que toma a palavra, que atua. Mais do que fazer, é preciso deixar Jesus fazer, ou seja, fazer em nós. O mais importante é ser como ele, adotar o seu estilo, com as suas vicissitudes e os seus frutos, e por isso com alegria. Envio-vos como cordeiros para o meio de lobos, que é o versículo 3 de hoje. Então não há que lamentar-se sobre as dificuldades da missão. Elas são o sinal do reino, são obra do Espírito Santo. A missão é de Jesus. Então Jesus pede aos discípulos que não se preocupem, não vos preocupeis com aquilo que havereis ou haveis de dizer. Não sois vós a falar, mas o Espírito do Pai que falará em vós. Está lá se a gente quiser olhar, 10, Lucas, versículo 19. Então, o Mestre não nos quer ver ansiosos. A missão é sempre o milagre de Deus. A missão é milagre de Jesus. E, às vezes a gente fica tão preocupado, sem saber o que dizer, o que falar, mas Jesus fala, não, eu sou o dono da missão, vocês são instrumentos para que possam levar a minha mensagem. Muito bem. Então agora, só lembrando, hoje as nossas Santas Missas, hoje então, quinta-feira, 19 horas missa no Areal e 19 horas missa lá no Monte Verde. Vamos ver como fica o tempo aí mais tarde, né? Para ir lá no Monte Verde. Se chover muito não será possível, mas vamos ver como fica até mais tarde lá naquele povo bom. Então vamos agora rezar a oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando a nossa vida, o nosso dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando o dia, a vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. E vamos ficar aí com mais uma música. Como estamos no mês missionário, mês de missão, quem perde a sua vida encontrará, com a Adriana. Sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elegi, aqueles que elegi. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.